Olá, minha gente, a paz seja convosco. Estamos chegando aqui mais um dia com o programa Tempo de Vitória para abençoar a sua vida. No programa de hoje, nós vamos exibir para você a segunda parte da mensagem, as características mais marcantes de um servo. Olha, eu tenho certeza que Deus vai falar com você poderosamente através desta mensagem. E eu quero lembrar você, é claro, que no final do programa eu volto aqui para orar e abençoar a sua vida. No final do programa eu volto aqui para concordar com a sua oração. A palavra de Deus diz que o que dois ou mais concordarem acerca de qualquer negócio aqui na terra, isso será concordado lá no céu. Então, não perde não, no final do programa, o momento da oração da fé em favor da tua vida, em favor da tua causa, e eu creio que as portas e janelas dos céus estarão abertas sobre mim e sobre ti. Amém, meus queridos? Bom, eu quero lembrar você também que você pode acessar o nosso site www.ministeriotoniarantes.com.br e acompanhar também o nosso programa via internet. Daqui a pouquinho, então, eu estou de volta. Agora é hora da palavra de Deus, as características mais marcantes de um servo. É por isso que a gente tem que amá-la e buscá-la, conhecê-la. É por isso que a gente tem que pagar o preço. Sabe por quê? Porque nos dias de hoje a gente arruma tempo para tudo. Na verdade, a gente se vira. A gente arruma tempo para trabalhar. A gente arruma tempo para ir numa escola, para ir numa faculdade, para fazer um curso. A gente se vira. Vai ter um concurso para fazer. O camarada começa a devorar o livro. Como é que ele arrumou tempo? Eu não tenho tempo para nada. O que você faz na hora que você está dormindo? Dorme. Então leia a palavra. Tire um tempo para Deus. Não sei se é 5, 10, 15 minutos, quanto tempo você vai conseguir, mas tenha um tempo de Deus. E olha, sabe por que eu citei a madrugada? Porque a palavra de Deus, quando Deus menciona a sabedoria em provérbio, ele diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Aleluia. Meu irmão, o líder que possui essas características recebe de Deus um presente gigantesco. Sabe qual é? Ser usado por Deus. Tem coisa mais gostosa do que você ser usado por Deus? E eu estou falando aqui com líderes ungidos e consagrados na presença do Real Dízimo, com diáconos e diaconisas. E olha, eu tenho uma notícia boa para dizer para você. Muitas das vezes em que a unção de Deus está caindo lá na hora do culto na tua igreja, está caindo, sabe por quê? Que você está lá no canto intercedendo, com o teu braço levantado, sendo um canal de Deus para a unção descer do alto e chegar até o povo que está ali orando e buscando a Deus. Tem coisa mais gostosa que essa, ser usado por Deus? Não tem. Unção de Deus é mais ou menos assim, ela funciona como um holofote. Quando você está no teatro e chega uma pessoa, um artista do teatro, um ator ou uma atriz, ela vai fazer, ou ele vai fazer um monólogo, ele vai aparecer sozinho na cena. O que acontece? Apagam todas as luzes e um holofote só é aceso. Pum! E aí todo mundo que está ali sentado só enxerga aquela pessoa que o holofote está mostrando. A unção de Deus é como um holofote em duas extremidades. No primeiro lugar, quando ela vem, o holofote, quando clareia, ele revela pecado. Essa é a primeira extremidade. Em segundo lugar, quando a unção clareia, quando a unção mostra, quando o holofote está ligado, ele destaca a santidade daquela pessoa e ela passa a ser exaltada e glorificada através do nome de Jesus Cristo. Sabe aquele irmãozinho que chegou na igreja, se batizou, está ali há pouco tempo, o primeiro amor? Você vê ele voando baixo, tudo na vida dele dando certo. Sabe por quê? Porque ele está buscando, porque ele está cheio da unção. O holofote está sobre a vida dele, e ele não quer dar graça para o pecado, não, ele quer dar graça para Deus, e por isso Deus começa a exaltar ele, Deus começa a fazer dele uma pessoa de destaque, porque a palavra, meu irmão, Deus diz que colocaria a mim e a você, sabe como o quê? Como astros resplandecentes neste mundo. Sabe o que é isso? O que é um astro? Um astro é uma estrela. A estrela foi feita para quê? Para brilhar, meu irmão. Eu não estou dizendo aqui que você vai ser artista ou que eu vou ser artista, não, mas eu estou dizendo que onde a gente colocar o nosso pé, a unção de Deus que está na nossa vida vai fazer a gente brilhar, vai fazer a gente se destacar e o nome dele ser exaltado
Em quarto lugar, lê comigo aí, Atos capítulo 6, versículo 4 e 5. Lê comigo aí, lê o texto. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram a Estevão, olha aqui ó, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Aleluia. A quarta característica estava na vida de Estevão. E para ter essa quarta característica, você só consegue ter a quarta se você tiver as outras três. A quarta característica marcante de um servo é ser cheio de fé. Estevão era um homem de fé. E só pode ter fé quem tem o Espírito Santo. Você quer um exemplo? O diácono que tem fé, ele faz a diferença dentro e fora da igreja. O diácono ou diaconisa que tem fé é aquela pessoa que você tem gosto de se relacionar com ela. Sabe por quê? Porque talvez você até não saiba disso, mas você é destaque dentro da tua igreja. Quando as pessoas entram na igreja, um visitante entra, a primeira pessoa que dá de frente com ela é um diácono ou uma diaconisa que está ali uniformizado, pronto para atender, pronto para servir como um servo verdadeiro. Como é bom se relacionar. Você está passando por uma luta, por uma dificuldade, você tem um amigo, tem um irmão, uma amiga ou uma irmã que você pode compartilhar o seu problema e sabe que ele ou ela vai só orar por você e não vai ser um linguarudo, uma linguaruda que vai botar o teu problema para a igreja inteira ficar sabendo. Isso aí é bom. Como é bom nessa hora você falar com um diácono, uma diaconisa que tem fé, e você conta o seu problema, ele olha no teu olho e fala: Deus vai responder a tua oração, eu vou orar por você, e eu tenho fé que a porta vai se abrir, que o milagre vai acontecer, que você vai receber aquilo que você tem pedido para Deus. Ah, que coisa tremenda, meu irmão. Lê comigo aí o texto, versículo 6, Atos 6:6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Quinta característica marcante de um servo, sabe qual é? Submissão às autoridades. Lá no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, a palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída por Deus, seja ela espiritual ou seja ela terrena. Se está no poder, é porque Deus permitiu que estivesse. E quem tem fé, quem é cheio do Espírito Santo, quem é cheio de sabedoria, quem tem boa reputação, sabe muito bem que tem que aprender a respeitar a autoridade. Meu irmão, você quer um exemplo? Uma coisa que eu acho terrível é ver irmão chamar pastor pelo nome. Ô fulano! O que é, meu irmão? E o respeito fica onde? Como é que você respeita o teu patrão? Como é que você trata os teus pastores? Como é que você reage quando você leva uma bronca de uma autoridade sua? Sabe? Eu, como teu coordenador, eu posso falar como autoridade sobre a tua vida. Se eu ver você cometer esse erro, eu puxo a tua orelha. Outro dia, eu fui cortar o cabelo e apareceu um irmão, pastor Fábio, daqueles irmãos que moram no coração da gente, que eu costumo chamá-los de plantão da Rede Globo, porque eles aparecem e tem sempre uma novidade para contar. A hora que ele chega, você fala: tá vindo, o plantão está chegando aí, vem uma crentinha. E eu cortando o cabelo, o camarada não é da nossa igreja não, ele é faz parte da nossa denominação, é aqui da cidade, mas pertence a outro ministério. Ele chegou para mim, eu cortando o cabelo, ele já chegou me chamando pelo nome, né? E aí, Tony, tô sabendo que você vai assumir uma igreja? Ah, meu irmão. Eu olhei no olho dele com muito carinho, com muito respeito, falei: responde para mim antes de qualquer coisa. Você dormiu comigo essa noite? E ele arregalou o olho assim, falei: você está muito cheio de intimidade comigo. Eu não me lembro de ter encontrado você do lado da minha cama. Falei: eu encontro com você no boteco para tomar pinga junto com você?
Ele falou, não. Eu falei, então você não me chama pelo nome, você me chama de pastor, você aprende a me respeitar. Em segundo lugar, se eu vou assumir ou deixar de assumir a igreja, isso não me diz respeito, a não ser a mim e ao meu superintendente. Então vá cuidar da sua vida e da sua igreja, e aprenda a respeitar a autoridade. Meu irmão, guarda isso no teu coração. Se existe uma lei que se cumpre na vida do cristão, é a lei da semeadura de Gálatas 6:7. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então eu quero dizer para você nessa noite, se você está plantando honra, pode se preparar que você vai colher honra em nome de Jesus Cristo. Mas se você estiver plantando desonra, se prepare. Se um dia você estiver numa posição de destaque, certamente você vai ser desonrado também. Por isso, seja submisso à autoridade. Moisés estava lá, um belo dia, e 3 homens se levantam contra Moisés, contra a autoridade dele: Datã, Corá e Abirão. Sabe o que Moisés faz? Ele vira para o povo e fala assim: se esses 3 camaradas aí morrerem de morte natural, é porque Deus não está comigo. É mole, pastor Fábio? Se os 3 morrerem de morte natural, é porque Deus não está comigo. Sabe o que acontece? A terra se abre e engole os 3, as suas casas e as suas famílias. Se levanta contra a autoridade para ver. Se está com autoridade, meu irmão, nós temos que respeitar. Sabe por quê? Porque nós não temos uma mente como o mundo tem. Eu e você temos aqui dentro a mente de Cristo. Em sexto lugar, outra característica que é marcante, mas que é condicionada às outras 5 que eu falei. Característica marcante de um servo: realiza sinais e maravilhas através da sua oração. Aleluia. Meu irmão, lá em 2 Coríntios 12:12, Paulo diz que os sinais do seu apostolado eram sinais e maravilhas que ele realizava. Lê comigo o texto aí, versículo 8, Atos 6:8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aleluia. Meu irmão, é claro que a gente não pode se surpreender com tudo. 2 Coríntios 11:14 diz que o diabo também, para nós não nos maravilharmos, porque o diabo se transfigura em anjo de luz, mas aquele varão, aquela varoa, aquele diácono, aquela diaconisa, que é cheio do Espírito Santo de Deus, que é cheio de sabedoria, que tem boa reputação, que é cheio de fé e que é submisso à autoridade, pode se preparar, porque a qualquer momento ele faz uma oração, ele coloca a mão sobre a cabeça de um paralítico e o paralítico levanta. Ele faz uma oração, ele coloca a cabeça sobre a mão de um morto e aquele morto ressuscita. Doenças vão embora, demônios batem em retirada. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, Ele te usa para realizar sinais e maravilhas. Aleluia. Atos 6, versículo 10, lê comigo aí. O texto diz assim: e não podiam, está falando do povo aqui, resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Aleluia. A 7ª característica marcante de um servo, sabe qual é? Ele anuncia Jesus cheio de autoridade. Aleluia. Seja numa pregação de palavra, ou até mesmo numa correção, conversando com o irmão, você vê aqui que o povo não pôde resistir à unção que estava na vida de Estevão, um diácono, porque ele estava pregando com tanta autoridade, ele estava anunciando Cristo com autoridade. Meu irmão, isso aqui é muito sério. Quando eu comento isso, me vem à cabeça um irmão da nossa igreja sede, que infelizmente já não está mais entre nós, que é o irmão José Lopes. O irmão José Lopes, ele era diácono da nossa igreja, era obreiro também. No auge aí dos seus 74 anos de idade, faleceu há poucos dias, depois de pregar num culto, chegou na casa dele e faleceu. Ele era um homem, irmãos, que ele não tinha letrado. Irmão Zé Lopes, ele era semi-analfabeto. A leitura dele era feita com muita dificuldade, tinha dificuldade para assinar o nome, sabe? Os textos bíblicos que ele pregava já eram meio marcados, porque eram aqueles que ele conhecia.
Mas tem um porém. Eu já vi irmão José Lopes colocar pastor que está cheio de faculdade dentro do bolso, sabe por quê? Porque ele podia não ter estudo, mas ele era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, de boa reputação e submisso às autoridades. Me lembro uma vez que o pastor André estava pregando, o pastor Fábio sempre conta essa história, né? Um irmão caiu endemoniado no culto, e o pastor André não desceu para expulsar. E algumas pessoas ali tentando expulsar e passando uma certa dificuldade. O pastor André falou no microfone: irmão, para sempre seja louvado o nome do Senhor nosso Deus. Palavra tremenda, né, meu querido? Deus tem falado com você através das mensagens que nós colocamos aqui. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dadas a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas eu quero aproveitar esse tempo final aqui do nosso programa antes de orar e abençoar a tua vida. E eu gostaria de ler um outro texto com você para que eu pudesse fazer aqui um apelo final no nosso programa. O texto que eu quero ler com você está no livro de Filipenses, capítulo número 4, versículo número 19. Acompanha comigo aí. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia! Que palavra linda, né? Quando você ouve uma palavra como essa, você passa a estimular mais a tua fé no sentido de que Deus está preparado e pronto a qualquer momento para suprir todas as nossas necessidades. Coisa linda, não é mesmo? Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Você já me ouviu dizer isso aqui, tenho dito, que um ditado até muito conhecido, que texto sem contexto, ele serve de pretexto, não é verdade? Muita gente pega versículos isolados da Bíblia e criam verdadeiras heresias. Por quê? Porque usam um versículo isolado. Então, para você dar um contexto naquilo que você quer falar, você tem que conhecer o texto do qual você está falando. E o texto que eu li para você, o versículo que eu li aqui, foi o versículo 19 do capítulo 4 da carta aos Filipenses. Mas, para o 19 ser escrito, é porque antes do 19, lá estava o 18, e assim sucessivamente. Então, antes de eu declarar e deixar uma palavra profética para você aqui no final do programa, acompanhe comigo agora a leitura do versículo 18. Vou colocar na tela para você ler e acompanhar comigo aí. Versículo 18, Filipenses 4, 18. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Meu irmão, aí vem o 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Meu irmão, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: Paulo deu essa declaração profética que eu também quero deixar aqui para a sua vida. Afinal de contas, você que está com o teu televisor ligado, eu estou aqui porque Deus me levantou aqui como profeta de Deus para você, como boca de Deus para a sua vida. E se você crê naquilo que eu tenho pregado, assim seja, se cumprirá na sua vida. Se você ainda não é nosso parceiro, entre em contato conosco. Liga no 3272-3382 durante o horário comercial. Faça o seu cadastro. É das 9 ao meio-dia e meia e das 14 às 17 horas. Faz o seu cadastro, fala conosco. Você que não quer ligar, está ocupado, a linha está ocupada, nós só temos uma linha por enquanto para atender todo mundo. Entra no site www.ministeriotoniarantes.com.br. Entra no site, faz o seu cadastro pelo site
E aí o nosso pessoal entra em contato com você, tá bom? www.ministeriotoniarantes.com.br. Sabe como funciona? Eu explico para você. Você vai receber um boleto bancário na sua casa, sem data de vencimento, contra apresentação, sem valor, no melhor dia para você, e você vai estar nos enviando, pagando em qualquer banco, em qualquer casa lotérica da sua preferência. Não precisa ser só o banco que está ali no boleto, não. Uma oferta a partir de R$30. Uma oferta que Deus tocar no teu coração, sabe? Que Deus mover no teu coração, se você ama a obra de Deus, se você é liberal, sabe? Porque são elementos indispensáveis para a oferta. Fé, amor, voluntariedade e liberalidade. Sem esses 4 elementos, nenhuma oferta tem valor. Mas se você tem esses 4 elementos no teu coração, se você ama a obra de Deus, se você tem fé para crer que Deus vai suprir todas as suas necessidades, se você é liberal em abrir mão daquilo que você acredita muitas vezes que pode fazer falta, mas se você tem fé, sabe que Deus vai suprir. E se você tem no teu coração a voluntariedade, porque ninguém é obrigado a nada nessa vida. Se você tem esses 4 elementos, entre em contato conosco, nos ajude a pregar o Evangelho de Cristo. Nos ajude. Só Deus sabe o que nós passamos aqui para manter esse programa, irmão. Eu preciso da tua ajuda. 3272-3382, além do boleto, eu mando para você uma carta de agradecimento, mando para você uma reflexão bíblica para que você leia e tenha a sua fé edificada, mando para você os nossos objetivos de oração e mando um brinde para você, mando uma lembrança como forma de agradecimento pela tua oferta. E o principal, para você que nesse momento está sendo tocado pelo Espírito Santo agora, eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas que estão me vendo pela TV, pessoas que estão me vendo pela internet, não importa o lugar onde você está. Eu mando para você essas lembranças, eu mando para você sem qualquer despesa de correio, a nossa forma de agradecimento aqui. E eu tenho certeza que Deus está tocando gente nesta hora, e é para você que está sendo tocado por Deus, que ainda não é nosso parceiro, que vai estar entrando em contato conosco agora, pela internet ou pelo telefone. É para você que eu quero deixar essa palavra profética, assim como Paulo deixou aos Filipenses. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Receba aí na tua vida essa palavra, se você crê, em nome do Senhor Jesus. Sabe por que eu faço questão de dizer isso? Porque às vezes você não precisa de um milagre na tua vida financeira. Por isso Paulo disse, suprirá todas as vossas necessidades. Porque às vezes a tua necessidade não é na área financeira, mas talvez você tenha aí uma pessoa enferma na tua família, ou você está enfermo e não consegue, não recebeu a cura ainda, não consegue ser curado, sabe? Que a minha oração para você seja esta, que a palavra profética se cumpra na tua vida dessa maneira. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas eu sei que o meu Deus é poderoso para supri-la, tá bom? Eu conto com a sua ajuda. Sabe, eu nunca me esqueço, meu irmão, o pastor Silmar Coelho, ele tem um filho, o pastor Tiago Coelho, que estava com 28 focos de tumor, de câncer no corpo, 28. E numa oferta que o pastor Silmar Coelho ofereceu numa igreja, o filho dele foi curado. Um propósito que ele fez com Deus, sabe? Aí passou um tempo, o filho dele foi curado, hoje é pastor, só que o câncer foi tão forte que afetou a questão íntima dele. Ele não podia ter filhos. E aí a irmã Janice, esposa do pastor Silmar Coelho, ela foi oferecer uma oferta, uma outra oferta, uma segunda oferta em favor da cura do filho dela, que ela queria ver o filho dela ser pai. E eu não preciso nem contar para você, né, meu irmão, que hoje o pastor Tiago Coelho, filho do pastor Silmar, já tem filho, né? E a avó, no caso, a irmã Janice, já está com o netinho dela no colo. E toda vez que ela testemunha, ela olha para o neto e fala, está aqui a minha oferta a Deus. Então, é na área que você precisar. Talvez você esteja olhando e fala, pô pastor, mas isso é comprar a bênção. Não é comprar a bênção não, sabe por quê? Porque eu, falando de mim, eu tenho caráter, eu não estou à venda, eu não me vendo por nada nesse mundo, nessa vida.
O preço que foi pago por mim foi o preço do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Se eu não me vendo que sou um simples ser humano, um simples homem, você imagina Deus? Você acha que alguém compra Deus? Meu querido, se você pensa isso, você está redondamente enganado ou enganada. Ninguém compra Deus. Ninguém. Com valor nenhum. Sabe por quê? Porque o dono do ouro e da prata é Ele. Quem dá e tira é Ele. Quem permite que eu ou que você tenha, ou que o outro tenha, ou deixe de ter, é Ele, é Deus. Ninguém compra Ele não. Sabe? Deus não está preocupado com o valor da minha ou da tua oferta, mas Deus está preocupado em ver a nossa fidelidade, em ver o nosso amor, em ver a nossa fé, a nossa liberalidade e a nossa voluntariedade. Então, está aqui a palavra profética. Para você que vai ser nosso parceiro agora e para você que já é, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Desde já, para você que foi tocado pelo Espírito Santo, que vai se cadastrar conosco como parceiro, para você que já tem sido nosso parceiro, muito, muito, muito obrigado. Que Deus te abençoe e te prospere poderosamente em nome de Jesus. Você que é meu parceiro, ó, pelo amor de Deus, não fale, eu preciso da tua ajuda e da tua fidelidade. Conto com você, Deus conta com você para fazer a obra dele aqui na terra. Meu irmão, se Deus não contasse com o homem, ele não tinha mandado Jesus descer em carne e osso para morrer por nós na cruz do Calvário, ele tinha mandado anjo. Na verdade, não precisava existir pregador, não precisava existir evangelista, missionário. Vinham os anjos aqui e faziam o nosso trabalho, mas não. Ele conta com o homem, com a coroa da criação dele. Você é a coroa da criação de Deus. Deus te ama, tem plano na tua vida e conta com você para que a obra dele seja feita. Tá bem, meu querido? Vamos orar agora então? Vamos falar com Deus? Se prepare. Agora é hora de unirmos a nossa fé e vermos as janelas e portas dos céus escancaradas sobre a nossa vida. É hora da oração da fé. Momento de fé agora, momento de comunhão, de união, é hora de falar com Deus. Grande Deus e poderoso Pai Celestial, nós nos colocamos na Tua presença agora e oramos em favor das pessoas que estão assistindo este programa, meu Deus. Senhor, que o Senhor esteja entrando agora em cada lar, esteja abençoando pessoas que estão doentes, pessoas que estão enfermas, ó Pai. Pai, pessoas que estão presas em vícios, meu Deus, vícios malditos colocados pelo diabo na vida dessas pessoas, Pai. Livra-os das drogas, livra-os de todo tipo de vício que faz mal à saúde do seu corpo e também à saúde da sua alma. Pai, pessoas que estão angustiadas, depressivas, cura, liberta, opera o Teu milagre no nome de Jesus. Eu peço a Ti, Senhor, uma bênção especial para a vida de todos os parceiros deste programa, Senhor. Uma unção poderosa de prosperidade sobre a vida daqueles que o Senhor tem levantado para ajudar a manter esta obra, meu Deus. Prospera, multiplica, Senhor. Abra a janela dos céus sobre a vida daqueles que têm sido fiéis com a Tua obra e com o propósito que assentaram no seu coração, meu Deus. Eu oro e abençoo agora, concordando com a oração de cada filho Teu e cada filha Tua que acompanha este programa, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, entra com a providência, com a bênção, com o milagre e com a vitória que cada um deles necessita. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, porque cremos em Ti e na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós voltamos aqui no próximo programa, se Deus assim nos permitir. E desde já, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. E não se esqueça, Deus tem um tempo de vitória para a sua vida.